Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de repercutir hoje aqui com vocês uma análise então envolvendo o BYD King e o Toyota Corolla híbrido, mas pensando então por um viés diferente, ou seja, a minha ideia aqui é analisar quanto o eventual proprietário então de cada um desses sedãs vai gastar anualmente com combustível aí com esses dois veículos, considerando os atributos aí de cada um, né? É fato que os automóveis eletrificados, então, eles beneficiam muito os seus proprietários com um menor consumo, e isso é imediatamente sentido no menor custo de propriedade, ou seja, você gasta muito menos com combustível ao volante aí de veículos como o BYD King, né, com mecânica híbrida plug-in, e também o Toyota Corolla, que conta com mecânica híbrida convencional. Então a minha ideia aqui é confrontar, né, esses dois modelos para a gente analisar e realizar algumas simulações, né, envolvendo aí os atributos técnicos de cada um desses modelos. Bom, hoje em dia, como então o Toyota Corolla híbrido mais acessível aqui no mercado brasileiro, ele gravita aí em R$190 mil na configuração Altis Hybrid. Eu selecionei aqui para essa pauta o BYD King na configuração topo de linha GS, que tem um preço aí equivalente. O grande diferencial, né, do sedã médio da marca chinesa é que o King ele permite então a recarga externa da bateria principal do sistema híbrido, portanto aí é o modelo plug-in, né? E no caso do King GS ele tem uma autonomia então em modo elétrico de 80 km. Vale salientar também, né, que agora finalmente a gente já conhece os números aí de consumo então do BYD King de acordo com o padrão do Inmetro, né? A tabela mais recente então do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular já nos apresenta aí os dados de consumo do sedã médio importado da China. Eu gostaria de frisar aqui, pessoal, antes de dividir os dados aqui com vocês, né, que esse conteúdo, então, ele ficou um pouquinho complexo, porque ele apresenta muitos números, muitas informações que foram utilizadas aí, né, para a gente efetuar algumas contas, né, e chegar aí ao custo total, né, ao gasto com combustível desses dois modelos. Então eu convido você a acessar essa reportagem completa lá em nosso site, né, para que você verifique as tabelas, os dados de uma forma mais tranquila, né. Eu vou apresentar aqui no vídeo, né, os principais dados, um resumo dessas contas, né, mas como eu disse, você confere então essa matéria na íntegra já em nosso site. Bom, então para essa análise então envolvendo o gasto anual com combustível, eu adotei aqui alguns parâmetros, né? Então são os seguintes, né? Eu considerei aqui então uma distância anual percorrida com um veículo de 20 mil quilômetros. Já o preço do litro da gasolina, vamos adotar aqui R$ 5,97, que é o que figura aí na pesquisa mais recente da ANP. Nós vamos adotar aqui também o custo do etanol, uma vez que o Corolla é flex, né? Portanto ele pode rodar aí com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis. Então o etanol, de acordo com a pesquisa mais recente da ANP, ele é comercializado no Brasil a um custo de R$ 3,96 o litro, e já o custo do quilowatt-hora eu adotei aqui apenas como uma referência, seguindo aqui o que é praticado no estado de São Paulo, porque nós vamos levar em consideração também o fato de que você pode rodar, então, dependendo da distância que você percorre por dia, com o BYD King apenas consumindo eletricidade, né? De fato, essa autonomia aí de 80 km, no caso do sedã médio chinês, ela é muito boa e já atende aí uma boa parte dos consumidores nos afazeres diários, também no deslocamento aí de casa para o trabalho. Então vamos começar aqui a nossa primeira simulação, os primeiros cálculos envolvendo o Toyota Corolla híbrido, né? Então, utilizando apenas gasolina, nós temos aqui médias de 18,5 km por litro na cidade e já na estrada 15,7 km por litro, considerando aí o combustível derivado do petróleo, né? Então chegamos aqui a um consumo médio de 17,1 km por litro no caso do Corolla abastecido com gasolina. Então temos aqui um custo anual, né, de pouco mais de R$ 6.900 com o Corolla híbrido abastecido com gasolina. Já quando a gente passa para o etanol, a gente tem então um consumo médio de 11,95 km por litro. Esse custo, então, no caso do Corolla abastecido com etanol, ele cai para R$ 6.627. Eu preparei aqui também, amigos, uma simulação adicional
considerando então o abastecimento misto, ou seja, 50% dessa distância anual percorrida com gasolina e a outra metade percorrida com etanol. Nesse contexto, a gente chega a um gasto total, aqui no caso do Corolla com essa mistura, então, de pouco mais de R$ 6.800. Então agora vamos partir aqui para o cálculo envolvendo o BYD King GS. Vale lembrar, né, que o modelo da BYD aceita apenas gasolina. Então a gente adiciona aqui uma conta, um parâmetro específico aqui para o King, que é o seguinte: eu considerei aqui que esse nosso eventual proprietário, dono do carro, ele percorre 50 km por dia para ir de casa para o trabalho ou, enfim, realizar os seus afazeres aí cotidianos, né? Vamos adotar então aqui um consumo de eletricidade na casa de 20 kWh a cada 100 km, apenas aí como uma referência, né? Então, somando tudo isso, no caso aqui do King GS, a gente tem um gasto com eletricidade ao ano de R$ 1.690, já a distância restante, né, para completar então os 20 mil quilômetros, esse condutor teria um gasto com gasolina de R$ 2.653. Então agora eu compartilho com vocês, né, a tabela reunindo então esses dados que você também encontra lá no nosso site. Então, como a gente pode conferir, né, a gente tem um total anual aqui do gasto com o BYD King GS de R$ 4.343,28, enquanto no caso aqui do Corolla Altis Hybrid, somente com gasolina, o gasto anual ficou em R$ 6.982,45, já somente com etanol, o gasto ficou em R$ 6.627,62. Então, como a gente confere, né, a gente tem um custo, aí, um gasto anual com combustível muito mais favorável para o BYD King GS, em especial pelo fato de que você pode sair aí com o sedã chinês, né, com a bateria a plena carga, então você evita utilizar aí o combustível, né, você consegue então percorrer uma boa distância, tem um bom alcance aí com o King GS apenas no modo elétrico. Vale salientar também, né, nessa comparação, que o BYD King ele conta então aí também com um nível de performance muito superior. No caso aí do sedã médio chinês, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7 segundos e 3, portanto aí um número bem mais favorável em termos de desempenho em relação ao Toyota Corolla. Mas vale salientar, né, que o Corolla, por sua vez, ele sai de fábrica já com um bom pacote de assistência à condução, que contempla, aí, entre outros recursos, né, um alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o farol alto adaptativo, entre outros. Infelizmente, né, a BYD não equipa o King com recursos aí de assistência à condução mais avançados, né? Outra vantagem do Corolla é que ele conta ali com uma suspensão traseira, né, do tipo multibraço. O Corolla tem suspensão independente nas 4 rodas, enquanto no caso do BYD King a gente tem o eixo de torção traseiro ali convencional. Um ponto em comum, né, em relação aos dois sedãs e que merece elogios é que ambos aí contam com prazos de garantia bem generosos, né? No caso do Corolla, aí, com 5 anos de cobertura, já a BYD oferece uma garantia de 6 anos para o King, né? Então um número aí bem interessante. Então é isso, amigos, esse recado eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Peço que você deixe o seu comentário sobre, entre o King e o Corolla híbrido, qual seria a sua escolha, o que você achou então desse impacto, né, no custo anual com combustível que você encontra nesses dois sedãs eletrificados. Então a gente se vê no próximo conteúdo, convido você novamente a acessar essa matéria completa e mais informações lá no gurudoscarros.com.br. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!